Então, hoje a Borogodó Imóveis está reunindo aqui um pessoal para a gente conversar sobre retrofit e cidade. A Borogodó tá nesse mercado faz um ano e um dos nossos sonhos, quando a gente resolveu abrir a nossa imobiliária, eu e a Melissa, que vocês vão conhecer aqui depois com a roda, foi da gente trazer diálogos que fomentassem como a cidade, as pessoas e os imóveis, eles se entrelaçam, né? Então, essa roda de conversa é um sonho que está se realizando hoje, de uma ideia que foi plantada lá no comecinho, e eu estou super feliz de ter conseguido reunir essa galera aqui, porque é um pessoal de peso, né, da arquitetura, do urbanismo, da arquitetura, e nós aqui representando o mercado imobiliário. Então, eu vou pedir para cada um se apresentar rapidamente, e aí a gente vai fazer uma roda bem aberta. Tem algumas perguntas que eu vou fazer para cada um, tá? E a gente vai deixar esse papo rolar. Então, vamos lá. Vamos aqui na ordem. Vai lá, João. Obrigado, Florence, pelo convite. Eu acho que é uma honra estar aqui, né? Poder representar a URB, a URB 10. A gente chama carinhosamente de URB, né? Eu acho que quem tem um pouco mais de contato já chama também de URB. Eu acho que vai muito de encontro de como a gente nasce, a URB 10 nasce, né? A gente nasceu para justamente democratizar o conhecimento sobre né, cidade e paisagem, né? Então, a gente partilha muito desse sonho, assim, então acho que por isso é uma honra estar aqui, né, a gente poder falar também para fora ali do nosso Instagram, né, quem conhece, assim, e aí já vou fazer o jabá de, né, seguirem a gente lá sobre essa democratização, né. Então, me apresentando, eu sou o João McKnight, sou sócio fundador da Urbidez, sou arquiteto e urbanista. É uma honra estar ao lado, né, dessas pessoas aqui também, da GG, que já somos aí amigos e parceiros, né, de negócio também há algum tempo. Estúdio 41, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, né, mais de perto agora, e também da nossa, me desculpe se é da Federal, é a superintendente, subdiretora, algo assim, né? Então, Daí eu já falo. então, é um prazer estar com vocês aqui. E, enfim, poder representar e trocar um pouquinho mais de ideias sobre esse tema que é super importante. Legal. Seguindo, bom, prazer, obrigada, meninas, pelo convite. A gente fica muito honrada, falo em nome da UFOR, todo o time da UFOR. Sou fundadora dessa incorporadora, que esse ano vai fazer 7 anos. Fundei ela junto com a minha irmã, Maria Júlia, e minha outra irmã, Maria Tereza, que também é a nossa sócia. Hoje somos uma incorporadora majoritariamente composta por mulheres, então temos muito orgulho disso. E estamos aí para tentar construir espaços mais legais para a cidade, mais representativos e que tenham um impacto mais legal. E estou muito feliz de estar aqui com parceiros, o João, o pessoal do Estúdio 41, estamos tendo a alegria de desenvolver nosso primeiro projeto juntos. O João é um grande parceiro que, desde que nem a gente sabia quem a gente era, a gente já trabalha junto. Então, obrigada pelo convite, acho que vai ser um ótimo papo. Obrigada a vocês. Legal. Obrigada pelo convite, né, Elisa, Melissa. Queria falar que esse lugar aqui é muito legal, que a gente está num bar que tem ladrilho hidráulico, tem granitina, né? Então tem Borogodó esse lugar. Então tem tudo a ver a Borogodó estar aqui. Sim. É um prazer estar com todos vocês. Meu nome é Andréa Berriel, eu sou formada arquiteta urbanista pela UEL há 30 anos e sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR há 25 anos. No momento, trabalhando na gestão da universidade, como pró-reitora de Extensão e Cultura. E tudo isso que vocês estão trazendo é muito interessante. Inclusive, os dois são egressos, né, da UFPR. Ambos estudaram comigo, foram meus alunos, né? E fazem parte do Estúdio 41, que tanto nos orgulha, né? Um escritório que tem uma produção super relevante. Então, essa discussão sobre o centro, né, sobre
habitação de interesse social, todas as possibilidades que a gente tem no centro da cidade, onde a gente tem equipamentos, serviços, cultura já acontecendo, é muito interessante, né? Então é isso, obrigada. Bom, gostaria também de agradecer o convite. É um prazer estar com todos vocês aqui. A gente está muito feliz de estar fazendo esse projeto com a I4, que é uma construtora que a gente admira muito desde o princípio. E a gente tem projetos em diversos lugares do país, mas a gente tem muito pouco projeto em Curitiba. Então, a gente está especialmente animado também de ter o primeiro projeto de habitação em Curitiba, assim, então tem um significado para a gente também interessante, assim. E, bom, como a Andrea falou, a gente foi aluno dela também, um prazer estar conversando com ela aqui e conhecer vocês também. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, meu nome é Fábio, sou sócio do Martin, no Estúdio 41. Prazer a gente estar aqui, né, nessa roda de conversa, conhecê-las, né, conhecer também o João que eu não conhecia, né, a professora Andrea deu aula pra gente, né, na faculdade e a gente vive se encontrando por aí, né, a gente se encontra em abertura de exposição, não sei, No Guaíra. no Guaíra, às visita vezes, a gente, técnica. volta e meia a gente se encontra por aí, então a gente está sempre batendo um papo, né? Quando também preciso de uma sala de exposição para a gente levar, fazer exposição dos trabalhos de cerâmica. E, bom, da UFOR a gente conhece desde o primeiro concurso que vocês lançaram, e a gente vê como isso aconteceu, como tudo isso cresceu e se tornou algo, né, que tem um edifício que é um sucesso, que está pronto lá, o outro que está em obra, e aí agora a gente está com, né, teve o terceiro, né, não sei como é que está em relação ao terceiro, mas a gente está no desenvolvimento dos projetos. E aí agora a gente tem esse quarto edifício da UFOR, a gente, né, participou dos 2 primeiros concursos, e é com muita alegria a gente recebeu esse contato de vocês, o interesse de vocês para a gente participar desse projeto, né? É muito legal a gente pensar acho que essa conversa vai evoluir daqui a pouco, né? Como ocupar, como promover a habitação no centro de Curitiba, uma região central de Curitiba, como promover a habitação dentro de edifícios que não estão, né, sendo utilizados ou estão subutilizados. Eu acho que isso faz muita parte do que a gente gosta de trabalhar, né? Que é projetar edifícios ou projetar urbanidades para as pessoas, né? Então, muita satisfação que a gente está aqui. Legal. Bem, Eu sou a Melissa, eu sou sócia da Borogodó, junto com a Elisa. O meu relacionamento com arquitetura e urbanismo vai além do meu trabalho, porque de formação original eu sou veterinária. Meu relacionamento vai com a cidade, porque eu sou uma paulista que está aqui há 25 anos, apaixonada por Curitiba e usuária constante do centro, porque eu estou sempre no centro, eu acho até que eu conheço alguns cantinhos mais ou alguns curitibanos, né? Descubro coisas, amo usufruir da cidade, acho Curitiba incrível, uma qualidade de vida incrível. O pessoal da Ubrideias, eu sigo eles há algum tempo, porque eles trazem muitas informações relevantes da cidade, visões da cidade, que eu compartilho, eu acho sensacional. Eu sou a louca dos dados, então eu acho maravilhoso. A UFOR, eu conheci em um treinamento que a gente fez ali do MOVA, na outra imobiliária que a gente trabalhava, só mulheres, eu já fiquei apaixonada. Falei, meu Deus, elas são maravilhosas, ai, que maravilhosa. Fiquei louca. O pessoal do Estúdio 41 também conheci através da UFOR, dos concursos, etc., porque aí eu fiquei fã e acompanhando. A Andrea, ela foi uma cliente
que virou amiga, e aí a gente troca figurinha sempre. A casa dela é incrível, que a gente vendeu, assim. A casa nova dela também vai ser incrível, porque a Andréia é maravilhosa. E eu estou muito feliz de estar aqui com pessoas. A minha sócia é incrível, porque meu marido fala que a gente é igual, mas diferente, é isso mesmo. A gente tem uma sociedade incrível, porque a gente tem muito respeito e muita escuta. Então, eu acho que isso também talvez o insight principal do urbanismo, né? Ter um respeito pela escuta das pessoas que vivem naquele lugar e respeitar a cidade e não sair atropelando, fazendo coisas que não têm a ver com aquela micro-região e etc e tal. E aí vai ser bacana essa roda, porque a gente quis fazer, e vocês podem ficar bem relaxados, esqueçam das pessoas ali, tá? A gente quer conversar, fazer amizade com vocês, entender tudo que está acontecendo, porque eu acho que é isso, as pessoas, quando a gente se une, a gente consegue ir mudando aos pouquinhos o entorno. A gente não vai mudar o mundo, eu tenho certeza disso, mas se a gente mudar um pouquinho o que está na nossa volta, que a gente conseguir fazer, eu acho que já é um legado para a vida. Legal. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu preparei assim uma pergunta para cada um, tá? E aí a gente vai meio que se misturando na conversa. Talvez a gente não consiga fazer todas, porque às vezes a gente acaba uma pergunta já é respondida pela conversa. Mas então, o que eu acho que é importante a gente falar aqui? Por que surgiu essa vontade do retrofit, né? Foi com o vídeo que a UIFOR postou do retrofit do Edifício Brasil. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, meu Deus, alguém conseguiu mexer, né, em algo que ainda não tinha sido mexido. Que é um retrofit de um edifício inteiro. O retrofit está na moda, né? A gente sabe que se você abrir o Instagram, vai aparecer um monte de apartamentos retrofitados, que eu acho ótimo, né? Acho ótimo todo tipo de... toda oferta de moradia é bem-vinda, né? Mas eu acho que é importante a gente falar aqui sobre um novo posicionamento, né? Que a gente pode fazer na cidade quando a gente enxerga um projeto como esse, que a Retrofit resolveu abraçar... A Retrofit não, a UIFOR resolveu abraçar num lugar que ainda não está explorado pelo mercado imobiliário, talvez com tanto, né? E um lugar onde não se tem estacionamento, né? Eu acho que isso é um fato aqui legal da gente falar. Então, a minha pergunta eu vou começar jogando para Maria Eugênia, que é o seguinte: quando falamos de retrofit, como surgiu a ideia de retrofitar um prédio inteiro sem estacionamento e qual o impacto disso para a cidade, né? Para as pessoas? O que vocês acreditam que isso vai estar trazendo tanto para a moradia de dentro, como o impacto que isso tem para a cidade, que eu acho que é o legal da gente estar debatendo aqui hoje, né? Legal. Bom, a nossa história com o Edifício Brasil, ela começou já em 2022, eu acho que tem a primeira mensagem que eu troquei com o Ilan, que é o antigo proprietário do prédio. E de lá para cá a gente vem conversando, e negociando, e tentando, e tomando coragem, porque de fato, primeiro, é um desconhecido, então a gente trabalha com incorporação já faz muito tempo, e a gente sabe a receita de bolo para fazer um prédio do zero, para pegar um terreno vazio. A gente já tenta fazer diferente, que é o concurso, que é uma aventura já, porque a gente deixa na mão primeiro da pesquisa, a gente só instrumentaliza os escritórios a participarem, para, a partir de um processo de escuta, chamar jurados para escolher o que vai ser construído, então já é diferente, mas assim, o retrofit é um desconhecido total. Primeiro, porque um terreno vazio, você sabe que num R4 você vai construir 2,5 vezes,
comprando potencial, mas 2,5 vezes era daquele terreno. Você tem essa clareza, você consegue fazer uma viabilidade econômica de uma forma muito tranquila. Você sabe que você vai ter a vaga de garagem, você sabe que você vai ter tudo aquilo que você acha que Tudo vai que você atender teu cliente, Imaginar, né? você consegue fazer. No retrofit, não. A gente parte de um quadro que já foi ali pintado, uma história que já começou, um livro que já começou a ser escrito. Então, foi um processo de encorajamento e também entendimento do que aquilo pode ser. E a gente não faz isso sozinhas, né? A gente contou muito com o pessoal da URB, então, tanto para os concursos quanto para o Retrofit, eles são nossos grandes parceiros de interpretação na cidade. A gente ficou também um pouco perdida de como que a gente vai fazer o briefing para o Estúdio 41 sem ser um concurso. Porque foi a primeira vez que a gente fez isso, né? Dar um direcional sem pessoalizar tanto aquilo que a gente acha. Que essa é a grande questão que a gente tenta implementar na UFOR. A gente está fazendo para alguém morar, não porque a UFOR acha legal ou porque a UFOR acha alguma coisa. A gente entende que aquilo vai atender alguma necessidade. Então, para isso, a gente conta com o pessoal da URB para fazer uma leitura qualificada e trazer isso de uma forma muito tangível dos dados, e aí criar um repertório para o pessoal da arquitetura conseguir, de fato, projetar. E a gente já sentia que o retrofit, a prefeitura está fazendo um movimento grande para a revitalização do centro, para incentivar retrofit, a política pública que está acontecendo ainda precisa ser lapidada, mas existe essa movimentação, e eu acho que agora o retrofit veio a coragem de assumir esse projeto, de ir para a rua para conseguir investidores para fazer isso, porque existe todo um trabalho para conseguir fazer isso acontecer. Foi, acho que, uma junção de vontade privada, pública e das pessoas que entendem que esse produto ele é muito legal e ele é muito bom para a cidade. E acho que o que mais comprovou que isso de fato é desejado foi o vídeo que viralizou. Sim. E isso eu dou muito crédito para a nossa equipe de marketing que está aqui hoje. Essas meninas arrasam. E elas conseguiram, em um vídeo, transmitir o que a gente sentiu, o que a gente queria falar. E isso viralizou e foi muito bem aceito. A gente já tem mais de 500 mil de visualizações desse vídeo, mais de 1000 comentários, e não para, e todo mundo querendo saber mais. Então, acho que, assim, mais prova do que isso, de que todo mundo quer. Eu, assim, só te interrompendo, eu acho que o viral delas tem a ver também com o momento da cidade, da vontade da cidade, né? De ir de encontro com a Lisa e meu marido falam que não acredita nisso, mas eu acredito do inconsciente coletivo mesmo. As pessoas estão pensando nisso, as pessoas estão pensando na cidade. Por que não um lugar que está fechado, que ninguém está usando? Por que não? Né? E o que você falou da prefeitura, eu estou estudando bastante também. É legal porque nada acontece se não tiver vontade política também. Então, nós estamos no lugar certo na hora certa. Está tudo acontecendo meio assim, eu acho bem legal. E eu acho que isso é uma novidade para a gente. Para Curitiba, né? Mas, de repente, vocês me corrigem aqui. Isso fora, né? Eu tive a oportunidade de morar um ano fora, também sou arquiteta, e fiz um ano de arquitetura na Europa, em Paris. E lá, isso é como se vive, né? É você usar o que já está lá. Então, quando você usa a cidade como um meio para continuar trabalhando aquilo, eu acho assim que é uma forma de a gente manter a segurança da cidade também. Que eu acho que essa questão de você levar as pessoas para lugares que estão desabitados é uma maneira de trazer segurança, de trazer atividade, né? aquilo. Renovar comércio. E fechando, uma coisa que é muito interessante é o carro. Sim, Porque a gente, a Isa, que está aqui também, que trabalha com a gente, que é arquiteta também, ela fez um levantamento muito legal da memória do prédio, que é um prédio de 59, que ele começou sendo habitado por famílias que moravam lá,
E ele era super valorizado, um prédio super legal, plantas de 110 metros quadrados, e ele começou a perder valor à medida que as pessoas começaram a precisar do carro. Então era um prédio sem vaga de garagem. E aí o antigo proprietário começou a perder valor de locação, começou a alugar quarto, e aquilo começou A degradar. virar uma locação menos qualificada, mais difícil de gerir, com mais inadimplência. Até que ele pegou fogo por um uso inadequado da edificação, por uma falta de cuidado, e ficou fechado desde 2014. Nossa. Só que o mais legal é esse que você falou desse pensamento coletivo, todo mundo tá pensando meio que a mesma coisa, que quando a gente foi pro pessoal da URB e falou, puta, não tem vaga, vamos sentir como que as pessoas recebem isso. E foi uma ótima surpresa, né, João? Foi completamente diferente do que a gente também imaginava, né? Porque a gente nasceu nesse intuito de democratizar, né, a cidade, a paisagem, mas a gente trabalha com incorporação, né? E essa incorporação que está agora habituada a construir do zero, né? Como a GG comentou, que todo mundo tem a receita de bolo, né? A sua receita de bolo, assim. A gente olhou e falou, nossa, não tem vaga de garagem? Vocês têm certeza? Sério? Vamos já começar a fazer parceria, então, com um estacionamento próximo, alguma coisa nesse sentido. Comprar um terreno do lado, porque tem bastante estacionamento perto desse, né, que a gente tá falando. Então, realmente, assim, pra gente também foi tipo, nossa, tá, como é que a gente vai lidar com isso? Porque a gente vai até, né, a gente faz uma pesquisa indireta, que é dos dados que a gente tem, né, de acesso público, né, e-book, enfim, reportagem, a gente vai, assim, é um trabalho bem investigativo e a gente também elabora, né, nesse caso, junto da We4, das meninas, um formulário, né, para ir até campo, a gente vai até o local onde vai ser esse projeto para a gente entender, né, não é só a pessoa que vai comprar e morar ali que vai conviver com esse espaço, mas as pessoas que de fato convivem nesse entorno ali, né. Então a gente montou e a gente falou, cara, nossa, como é que a gente vai perguntar, assim, até a forma como a gente pergunta e eu acho que a narrativa também desse formulário dá muito esse tom de entender se as pessoas vão, tipo, é positivo ou não, e foi justamente o que a gente se surpreendeu, assim, porque todo mundo que a gente entrevistou, aí assim, a gente teve um recorte lá de 200 pessoas, que é um recorte estatístico, né, que a gente faz dentro da população, então nós estamos dos dados aí, a gente pega a população total e a gente quer ver lá qual que é o nível de confiabilidade desses dados, né? Então deu lá um número de 200 pessoas. Assim, a gente quer acreditar, por ser um recorte estatístico, que as 200 pessoas que a gente entrevistou representam, de fato, essa sociedade ali, nessa comunidade que vive no entorno e que todos falaram, cara, tudo bem. Né? Este caso desse edifício, ele é um caso único porque a gente está num centro que é muito bem abastecido. Ele é quase que uma extensão de centro, né? Na verdade, ele é Mercês. Sim, ele é um centro expandido, né? Mas ele é centro expandido, então ele tá muito bem servido, assim, de acesso comercial e tudo mais. E aí eu queria já puxar para esse lado, se você me permite, que o retrofit, né, e qualquer requalificação, revitalização, enfim, tem os 5 R's, né, que a gente pode tratar, ele só é possível, assim, ele não vai ser o empreendimento em si que vai mudar o entorno, né? A gente fala sobre espaços vibrantes, né? Para a gente ter espaço vibrante, a gente precisa de qualidade, diversidade de uso, né, de solo, de comércio, na escala dessa cidade. E o que a gente está ofertando? Então, é um conjunto de vários fatores, né? Não é o prédio em si que vai, nossa, agora fez o prédio, uau, vai mudar o entorno. Sim, né? Eu acho que são vários fatores que auxiliam a chegar nesse lugar vibrante, chegar nesse lugar seguro. É a cidade, as pessoas, que a gente fala que nossos pilares, né? Cidade, as pessoas e a arquitetura, né? E aí, quando você leva a pessoa para aquele lugar ali, automaticamente ela está comprando um apartamento, mas ela está comprando também um pedaço daquela quadra, um pedaço daquele mercado, né? Então, isso é muito legal da gente fazer entender, né? Que a gente pode ter diferentes tipos de moradia e que elas atendem muito bem. Então, é trazer um novo pensamento, que na verdade é voltar, né? Com esse pensamento mais lá do passado, que eu acho que carro é uma coisa moderna, né? Pra gente não é mais moderno, porque a gente já nasceu com isso, né? Sim. Mas eu acho até que hoje a nossa juventude, né? A Andréia, que está mais em contato ali com o pessoal de faculdade,
ela vem já com um olhar diferente para A se lidar com a locomoção. A mobilidade hoje tem um olhar diferente, tá? Eu não tenho dados estatísticos, mas eu converso com muita gente, né? Os jovens não têm tanto interesse por carro hoje. As facilidades de ter Uber e etc. já facilita muito. E eu vejo também que as pessoas da nossa idade também já estão ficando meio sacudas de trânsito. Nossa. Então, a gente tem atendido muito cliente que quer morar num lugar que desce e faz a pé. Quero descer. E muitas pessoas falam assim: eu tenho um carro só, mas ele fica na garagem. Eu tiro só quando não tem jeito. Então, é um novo jeito de mobilidade, né? De usufruir do carro, ou não usufruir do carro, mas de usufruir da sua moradia, tendo tudo em volta. E eu acho que é legal também a gente ter essas revitalizações, porque a gente cria novas demandas. Criando novas demandas, a gente traz novos comércios, traz novas pessoas, traz novos ares, novos artistas, cultura, movimento. Então, por isso que a gente ficou louca. Falou, meu Deus, vamos falar com elas do Brasil. Eu botei uma perguntinha aqui para jogar assim no meio das perguntas, que eu acho que até de repente, pessoal, ela do Estúdio 41 pode Tá quietinho. A arquitetura ressignifica o indivíduo ou é o indivíduo que ressignifica a arquitetura? Como que é? O que vocês acham que isso... Como é que isso acontece? Legal. Eu acho que acho que é uma via de duas mãos, né? Assim, e acho que o que é interessante do retrofit, né? E a Maria Eugênia citou a pesquisa que elas fizeram do histórico ali. É muito legal porque a gente está construindo em cima de uma história, né? Não é uma coisa de derrubar tudo, apagar aquela história e começar outra, né? A gente está construindo em cima de uma história tem toda uma história de quem construiu, das pessoas que viveram ali, e de alguma forma isso a gente está construindo em cima, né? A gente está adicionando uma camada, e isso não, de alguma forma vai sobreviver, né, no tempo. Então a gente está ressignificando talvez ali o edifício, né, e ao mesmo tempo de alguma forma preservando essa memória dele, por mais que ele vá ter uma outra cara, né, ele vai ser ele vai mudar bastante a característica dele, mas a gente constrói em cima disso, né? Acho que isso é uma coisa muito interessante e talvez tenha a ver com isso de ressignificar, né, a vida das pessoas, enfim. E com certeza isso tudo que está sendo falado sobre ressignificar no sentido de trazer mais pessoas para aquele lugar que é um lugar super bem abastecido já de infraestrutura, então, e ao mesmo tempo a gente entende que as pessoas que vão ocupar aquele espaço vão dar a cara delas para aquele lugar, então é uma história que continua, assim, né? Acho que por aí. Assim. Eu acho que eu adoro quando a gente mistura coisas. Eu acho que é muito legal quando a gente tem um bairro que você tem um pouco de tudo, né? Você não deixa aquele bairro higienizado, digamos assim, né? Acho que quando a gente tem um bairro bem misturadão, a gente consegue ter ele mais... um abracinho, assim, eu acho né? que ele fica mais vivo porque ele vai ter opção de tudo, né? Para todo mundo. É mais quando democrático. E isso, quando a gente faz isso na arquitetura, que a gente mantém uma estrutura antiga e começa a trabalhar o novo, né? Diminuindo a escala, então, isso fica muito bonito, né? Então, quando a gente pega alguns exemplos, assim, vou dizer a Pinacoteca, em São Paulo, né, que é uma obra que consegue misturar assim uma arquitetura nova e mantém aquela arquitetura antiga. O Sesc Pompeia também, né? Então assim, a gente começar a ter isso é muito legal. O que vocês estão imaginando aí? Dá um spoilerzinho pra gente. Não, pergunta pra Maria Eugênia se pode. Eu bem quero spoiler, vai ser só semana que vem. É segredo ainda, né? Eu acho que a tua pergunta é muito, muito interessante, né? Sobre quem que interfere em quem, né? A arquitetura ou as pessoas, né?
a arquitetura, o urbanismo, né, a gente, obviamente, ele é pensado para as pessoas. Só que o nosso trabalho, né, como arquitetos e urbanistas, é projetar um edifício, projetar um pedaço de cidade, né? Não é um trabalho ali junto às pessoas, mas querendo ou não, o edifício que a gente projeta, o pedaço de cidade, né, a transformação ali na rua, o que a gente faz, né, ele interfere na vida das pessoas, né? Então a gente pode tomar decisões A ou decisões B, e a forma como esse projeto, essa obra, essa construção, esse edifício, né, vai fazer parte da paisagem da cidade, daquele espaço público por onde as pessoas caminham, né? Isso interfere na vida das pessoas, do lado da rua que a pessoa escolhe caminhar num dia que está sol, porque do outro lado tem mais sombra, né? Ou de um recuo na frente daquele edifício que é mais generoso, que você pode sentar ali, tomar um café, alguma coisa, né? Ou um edifício que tem um comércio no chão, que é o caso do Edifício Brasil, que tem esse comércio, essa fachada ativa. Então, a ideia é estimular a circulação das pessoas e tornar aquele ambiente mais agradável, a todas as pessoas. Eu acho que isso é importante falar, né? Que você deixa aquele ambiente ativo e, querendo ou não, a arquitetura afeta as pessoas, mas as pessoas também afetam a arquitetura, e a gente também tentar promover esse significado para a sociedade dentro do trabalho que a gente faz. A carinha da professora orgulhosa, né? Tipo, ai, deu certo! No fundo, eu acho que essa pergunta é só uma provocação, né? Porque não tem uma resposta mais essa também. E sobre spoiler, informações, eu acho que o que a gente tem a dizer é assim, a gente está tentando entregar um edifício que realmente faça parte dessa cidade, seja bem acolhido por essa cidade, pelas pessoas, né, pela sociedade, que isso seja um lugar de interesse, um lugar agradável de se vivenciar, né, tanto de se habitar, de morar nele, quanto de você passar pela rua e olha aquele projeto, aquele prédio, que legal, né? Eu acho que esse é o spoiler que a gente tem até o momento, né? Que a gente pode fornecer essa boa intenção dentro do nosso trabalho. Criando alguns cenários na minha cabeça. Já tem alguns spoilers, já sei de algumas coisas. Eu vou fazer uma pergunta agora, então, direcionada para a Urbideias. Aqui, quando falamos de retrofit, nos vem à mente uma reforma de um imóvel, né, de um edifício. Fala para gente, então, João, como seria retrofitar o urbanismo, né? O que está faltando nas cidades para que as pessoas usem mais a rua? Como tirar as pessoas de dentro, né? Que eu acho que é isso que a gente está falando aqui já, mas assim, não você ficar só olhando para o edifício, né? Como que esse edifício... Acho que a Unifor, ela pensa muito nisso, ela trabalha o edifício já pensando na extensão da rua, né? O MOVA tem essa pegada também. Então, o que você acha que o que o urbanismo pode ajudar para a gente tirar o pessoal desse conforto? Sim. Olha, eu acho que antes de tudo, assim, a gente estava falando sobre, né, questão geracional e tudo mais, assim, a gente precisa, assim, urgente, tá, de uma mudança estrutural de cultura, né, de como que a gente visualiza essa cidade. Eu acho que a incorporação tem um grande papel nisso, o poder público também tem, né, enfim, e de cultura também da sociedade, assim, de que nós somos, né, nós enquanto cidadãos, né, você comentou, sou veterinária de formação, mas você nasceu numa cidade, né, o primeiro contato que você teve com o mundo... Arquitetura e urbanismo é relacional. Exato, então é algo que a gente provoca sempre dentro da URB, que tudo bem, né, a gente tem as nossas especialidades e tudo mais, mas a gente nasce na cidade, então a gente deveria saber falar sobre cidade, saber dizer o que a gente precisa, né? E não só esperar de poder público, eu vou ficar para dentro do meu lote, seguro dentro da minha bolha social, e aí, né? Então eu acho que tem um problema estrutural, assim, né, de como a cidade foi sendo construída, que eu acho que agora a gente está vivendo essa quebra desse paradigma, assim, né,
de consumo, acho que de cidade. Daí eu acho que foge até um pouquinho no sentido de construção, né? Mas do que a gente consome enquanto ser humano, assim, né? Na cidade, né? Eu acho que a gente está virando essa chave agora, a gente está se conectando. A pandemia foi um lugar onde a gente se conectou mais, né? Essa necessidade, a gente ficou preso, né? Por 2 anos, 3 anos, né? Literalmente. Dentro da nossa casa. Então, acho que isso assustou e deixou muita gente, tipo, meu Deus, maluca, né? E eu acho que isso, em certa medida, né, foi interessante para que a gente entendesse e ressignificasse essa vida fora da nossa casa, né? Então, a gente vem nesse histórico, né, do lote para dentro, do lote para dentro, do lote para dentro, e agora a gente tem expandido, assim. Então, o urbanismo, ele coopera, eu acho que nesse lugar, assim, né, de a gente ter oportunidade, eu acho que a gente está começando a ter mais oportunidade de ressignificar espaço que ele acabou se tornando ocioso, né, que não se encaixa mais no modelo de cidade que a gente estava vivendo, né, que é. Vamos tomar o exemplo do Edifício Brasil, que não tinha, né, que a gente contou essa história, não tinha vaga de garagem, a galera começou a se afastar porque era um modelo de vida... Era a cultura da época, né? Então, acho que são muitas camadas, né? Então, dentro do urbanismo, a gente tem toda a possibilidade, infra e contato, e enfim, né, para a gente criar espaços que complementem, né, essa vida dentro do seu habitat, assim, né? Então, criar praça, mas eu acho que não se resume a uma praça só, né? Criar ruas completas, então a gente entender que a cidade ela é um organismo vivo, né? Não é, eu tenho uma praça e tal, é tudo que conjuga ali, né? Então, mistura, né? a mistura Eu justamente acho- desse eu uso. acho que A cidade, né? Mistura. a UFOR colocar embaixo eu acho interessante, ousado de vocês, inclusive, colocar comércio embaixo do prédio, que eu acho que isso também colabora com essa questão de sair do prédio, né? De sair do imóvel, porque aí você estimula a circulação na rua, né? De você ganhar a rua, o espaço público, né? Em momentos do dia também, né? Isso, porque assim, existe um pouco, né, a questão, eu acho que nós, como pessoas que participamos do mercado imobiliário, cada um na sua área, né, no seu jeito, a gente também tem a responsabilidade de educar Com certeza. o consumidor, né? E essa educação vem através dessa visão de que a gente vamos ocupar o espaço público, etc. Porque nós também ouvimos muito de cliente, não, mas tem comércio embaixo, não quero. Gente, mas a pessoa às vezes nem vê o comércio embaixo, ela entra pela garagem, sai pela garagem e não anda ali na frente, A pessoa não consome, né? Exato. o comércio é uma vantagem para ela, Não, mas e ela precisa de algo que é oferecido. E o comércio traz segurança para a pessoa, porque vai ter pessoas circulando ali na frente, né, até X horas, etc. Então, isso traz segurança na rua também, ter circulação do que ser a ermo, né, não ter nada, etc. Então, acho que nós, como mercado imobiliário, né, temos esse papel de mudança de cultura através de educação, através de mostrar que funciona, né? Enfim, eu sou a louca do espaço público, então eu acho que, por exemplo, Curitiba podia estimular muito mais, na minha cidade tinha muito isso de rua do final de semana, uma coisa assim, que a prefeitura dava uns cavaletes, as pessoas fechavam a rua e a criançada brincava na rua ali, sábado, domingo, etc. E eu acho isso, eu acho que a gente tem que ocupar, é nosso, a gente paga imposto por tudo isso que a gente está vendo aqui, ó. Né? Então a gente tem que ocupar, tem que usar, e a questão da segurança é do poder público, mas também nosso, né? Dessa cultura, dessa educação. Então eu acho muito importante tudo isso. E muito legal de vocês terem essa ousadia de colocar os comércios embaixo, porque não é o que o cliente quer sempre, mas aí às vezes vai no que a gente acredita também, né?
Eu não sei qual que é a visão de vocês aqui, mas assim, nós esperamos que esse projeto ele seja um chamariz para outras incorporadoras ou, enfim, outras pessoas começarem a ter esse olhar, né? Porque eu sempre falo, existe um sonho de revitalizar o centro, né? E essa história toda. No meu ponto de vista, eu acho que a única forma que a gente consegue trazer essa vida para o centro é a gente colocando moradia. Não sei o que vocês acham disso, assim, porque quando você vai para casa, né, querendo ou não, aquilo realmente tem de dia, de tarde, de noite, tem pessoas circulando ali. Quando a gente coloca as pessoas nesses ambientes, né, a gente começa a cuidar da cidade na questão da violência, não ficar só esperando, que nem a gente estava conversando, né, ter a segurança Ter através... guardinha. ter Não, não sei o quê. nós mesmos somos a própria segurança. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas é seguro morar ali? Fala, olha, não é seguro morar em lugar nenhum, se você for, né, pensar. Eu acho que a segurança vai muito de como a gente está habitando aquela região. Então, acho que o urbanismo, a arquitetura e as pessoas fazem isso, né? O André acabou de comprar um apartamento também no centro, No né? centro. Conta aí pra gente. Aham. Não, eu acho importantíssimo oferecer alternativas, né? Você está falando de educação, bom, eu trabalho na educação, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que elas de fato querem, né? Então, quando você oferece um edifício, né, todo retrofitado e que vai ter fachadas ativas, né, no térreo, que vai ter preservadas as suas características interessantes, né? Então, as pré-existências que o Martin falou, você chega na cidade, já tem tudo. A gente chegou aqui, quem fez a reforma aqui, já tinha aquele ladrilho hidráulico, já tinha essa granitina. O que deve ser mantido, né? E o que pode ser modificado para manter as qualidades e melhorar, né? Então, a minha história com a habitação né, assim, eu dou aula no segundo ano, há 25 anos, então normalmente eu trabalho com um projeto de habitação. É muito difícil, mesmo na minha graduação a gente não fazia muita reforma, né? A gente sempre parte da construção do zero, mas eu acho fundamental a gente olhar para o que já existe por uma série de questões, né? Assim, primeiro que tem a história daquele lugar, daquela cidade, tem claro, toda vez que a gente vai construir, não é sustentável, mas pode ser mais sustentável, pode ser menos danoso para o meio ambiente, né? Então, isso de recuperar as edificações, ainda mais edifícios que já têm qualidades, né? Eu sei que o Edifício Brasil ele é um edifício de 3 ou 4 andares, né? De alvenaria estrutural, então acho que tem questões aí, até de uma mudança de comportamento, né? Então, talvez se vocês estivessem trabalhando com esse edifício há 10 anos atrás, teriam mais dificuldade, porque as pessoas estavam querendo tudo integrado, né? Há 10 anos, não há 20. Há 20, eu comecei a trabalhar há 30, né? Com arquitetura, antes de me tornar professora, eu trabalhei um pouco em escritório. Então, há 20 anos atrás, as pessoas... Era muito difícil alguém que quisesse, por exemplo, um balcão entre a cozinha e a sala, abrir um pouco essa cozinha. Há 10 anos atrás, todo mundo queria. Depois da pandemia, muita gente já não quer. Então, assim, a sociedade ela vai mudando. Um edifício com alvenaria estrutural já não é tão flexível quanto um edifício que tem uma estrutura pilar-viga, que daria para tirar tudo, mas nem sempre é necessário, muito pelo contrário, né? Então, como encontrar as qualidades ali daquele edifício e transformar, trazer para as necessidades atuais. Transformar ele num desejo, né? Porque, na verdade, a gente que vende imóveis hoje, sempre existe um desejo, né? E uma moda também, né? Já existe, então, o desejo ele já existe. Todo mundo precisa de moradia digna, né? Então, agora, por exemplo, na universidade, a gente está trabalhando... Nenhuma gestão até hoje encarou a questão da habitação estudantil. A gente está encarando. E a gente vai fazer um retrofit no centro, num edifício que era da saúde, do Ministério da Saúde. Ali perto tem o Dunk, né? Tem isso. Não é Cruz, ali é a Ébano Pereira. Como chama ali do Ostra Bêbada e da biblioteca? Vermelhinho de Leão. Voluntário da Pátria?
Cândido Lopes, Na esquina com a Ébano Pereira, é isso? Eu acho que É ali, é na frente da biblioteca pública, da outra bêbada, né? Então ali tem um eixo cultural ali, inclusive a nossa editora da UFPR vai para o térreo desse edifício e sabe qual é, né? Tem um escritório ali de cima, a Sim. Cândido Lopes com a Ébano Pereira. Foi uma negociação assim, desde o ano passado, a gente ficou 1 ano e pouco, porque também é um edifício público, né? Agora que está vindo para a gente vai começar essa reforma, porque hoje em dia a gente tem a habitação da estudante, que tem 80 vagas só, muito pouco, né? E aquela outra habitação estudantil que é maior, que tem mais, tem um número maior, mas atende todas as universidades, né? Não só o UFPR. Então, a gente vê muitas universidades, às vezes, construindo nos campos, e também é interessante, né? Mas a gente tem um centro tão rico como o nosso. Sim, e aí você agora. construindo no campo, você isola a pessoa ali, né? Exato. Né? Então, assim, colocar as estudantes e os estudantes no centro, toda a infraestrutura, a vida cultural, transporte público, né? Então, a gente está, sim, agora com essa tarefa. Então, delícia. e assim, é isso. É isso que a Maria Eugênia falou. Um edifício vibrante que vai conversar com outro, e quando a gente vê, a gente tem o centro todo Trazer a completamente diversidade. transformado. E a universidade ali. Então a gente está acreditando que esse projeto não vai acontecer. Vai Eu tinha acontecer. escutado que ele não ia mais acontecer. É sempre assim, vai para lá, para cá. Mas agora veio essa notícia de que vai. E que em junho a gente vai fazer. Eu queria comentar sobre um ponto, sobre esse lance da diversidade, ocupar o centro. Eu acho que é uma crítica também que a G, eu acho que a gente se acompanha e tal, ela tem feito bastante. E a gente também, na URB, a gente está desapontado, assim, com o mercado, sendo muito sincero, porque Não, pode falar, gente. a especulação imobiliária agora, ela só está focando em estúdio, em apartamento Sim. compacto, e, assim, sim. esse é o futuro que a gente está Você sabe que colocando para as pessoas morarem. assim, você sabe que Mas me já perguntaram, está, né? sabe que perguntaram para mim alguma visita que a gente fez com alguém e aí falou de metro quadrado e uma coisa assim e tal, e a pessoa falou: mas quanto que está o metro quadrado no centro? Eu falei: olha, existem já estúdios no centro que, assim, eu acredito, né, que a gente até falou, né, que pode ser o imóvel de entrada de muita gente, mas tinha que ter mais qualidade, etc., não na questão de metragem. Existem estúdios no centro hoje que já estão a 15, 16 mil metros quadrados do estúdio, que é muito mais caro que talvez alguns lançamentos no Água Verde, né, etc., que vão estar 12, 13, talvez 15, mas é um valor absurdamente alto. Eu tenho um pouco dessa preocupação, né, porque, assim, eu sou habituê do centro, o que eu mais amo do centro é a diversidade, e aí, de repente, causar uma gentrificação no centro não é interessante, porque o centro de Curitiba é charmoso pela diversidade. Sim. E por ser paulista, minha régua é outra, eu acho super seguro aqui, entendeu? Eu acho bem tranquilo. Até vou contar uma coisa bem engraçada de quando eu vim para cá, eu sou do ABC Paulista, e um dia eu estava lá conhecendo a 15, etc., e ali na frente da C&A ficavam uns punks, né? E eu sou da ABC Paulista, os punks, os careca, a galera saía no pau. E aí tinha o punk lá com um negocinho vendendo brinquinho de bicho grilo. Eu falei: gente, é isso mesmo? Aqui em Curitiba o punk é manso? Então, a minha preocupação realmente é de ser dessa gentrificação, da gourmetização, né? E aí isso é uma moda que vem e passa. E aí dali a alguns anos isso também vai ficar tudo abandonado. O legal é realmente a gente misturar tudo e trazer essa sustentabilidade de vida para todo mundo, né? De ter tudo mas para todo mundo. é isso que a gente tem realmente, né? É uma mudança de Cultura, de arte. de atitude. Mas veja, eu gostaria de contribuir nesse assunto, porque, né, eu concordo, o mercado, ele, né, uma decepção com o mercado, mas
Ele precisa de um olhar de poder público junto com o mercado Sim. para que existam condições urbanísticas, em termos de legislação, Sim. para que o mercado consiga produzir uma diversidade de tipologias. Hoje o mercado só produz estúdio porque é a única conta que fecha. Porque a gente tem incentivo para fazer estúdio, a gente tem que construir menos vagas de garagem. A gente olha para a área comum também, onera menos é um projeto que você consegue carregar mais o preço, porque o cliente final, que é o investidor, que não é quem vai morar, Sim. olha para ticket final, então você consegue alcançar valores de metro quadrado muito maior, você tem incentivos de legislação que te tornam, fazem o projeto ser muito mais eficiente, então você constrói mais área privativa por área total, então é um projeto que é mais eficiente. E não é à toa, hoje Curitiba, 50% da produção de habitação de Curitiba é compacto. 7% é habitação de interesse social. Porque você olha a legislação, você tem um critério de densidade que você não consegue fechar a conta para fazer habitação de interesse social. Porque aqui a gente está falando faixa 1, faixa 2, mas a gente não consegue produzir faixa 3 em Curitiba. É a menor produção dentre todas as capitais do Brasil, é de Curitiba. Então, assim, porque por que que a gente... E agora a gente está num momento crucial de revisão de plano diretor, que ainda vai refletir em uso do solo, mas eu acho que o mercado ele acaba também Ele responde sendo a uma- empurrado por um lugar que a política pública não permite que seja produzida outra tipologia, que saindo um pouco do centro, a gente vai para os bairros. Sim. A gente sai você pega a região sul, você pega o ônibus, você vai até Fazenda Rio Grande por um vazio, por uma densidade baixíssima, por bairros que sim tem uma característica residencial, mas porque perto da Marechal a gente não tem gente morando. Aham. Passa por uma faixa de monte de barracão vazio, Vazio. sem nada, você não consegue densificar, você não consegue produzir uma casa Minha Vida, então assim, eu acho que a gente tem que olhar também para a política pública, porque o reflexo da produção imobiliária é um reflexo de política pública. Então, as tipologias incomodam, mas a gente tem que ter uma legislação urbanística que não incentive um estúdio, que é o que a gente tem hoje. Maria Eugênia é para prefeita. Queremos você. Que hoje eu sou presidente da ADEME também, que representa o mercado imobiliário. E é doído ver que o mercado imobiliário é visto como vilão sempre. A gente, não necessariamente a gente é tão vilão, acho que a gente tem... Esse fundamento que você trouxe é bem interessante, porque é lá por dentro, né, que a gente acaba não vendo como as pessoas que vendem esses produtos, mas a gente vê também a questão da cultura, do desejo, do negócio do investimento e do lucro ali, talvez do Airbnb, etc. Existe essa demanda, né? As pessoas que compram esses compactos, a maior parte compra pensando nisso, né? Isso é complicado também, porque eu fico pensando, meu Deus, é um monte de habitação que vai competir entre si, né? Para locação, que vão ficar fechadas, porque Curitiba ela está tendo um boom turístico, mas a gente não tem um boom turístico um turismo de negócios tão intenso quanto São Paulo, por exemplo, que é o ano inteiro que as pessoas estão ali. A gente tem épocas e eventos bem pontuais, e aí aquilo lá fica fechado, né? E as pessoas competindo entre si, etc. Mas é também a questão da cultura, porque assim, a gente tem clientes que, para o pequeno investidor, é isso que é o possível também. Né, o imóvel do menor ticket, compacto, etc. Mas é interessante da gente ver que a gente tem que exigir mais das políticas públicas para a gente ter uma cidade mais diversa, né? Então, e para a gente aprender mais, já vou a louca também querer estudar sobre isso e me esmiuçar nessas coisas. É essencial, né? Essa mudança. Eu acho que a G também está puxando bastante certo. Desculpa me dar uma cutucada aqui. Ela também está participando do processo agora do novo plano diretor, né? Então,
sim, é uma resposta de como que a gente dá insumo para que o mercado ele responda, né? Ele está respondendo a algo que tipo, tá imposto aqui, eu consigo fazer isso, não fecha a conta. A gente estava agora, né, falando sobre, né, algumas questões ali burocráticas, né, de construir, do ato de construir. Então é essencial, assim, essa mudança, assim, e é o momento, né? Eu acho que tá tudo convergindo, assim, né? De sociedade, de consumo, de como a gente está enxergando, e aí convergiu agora no momento da gente atualizar o plano também e vamos esperar os próximos capítulos aí, né? Posso aproveitar e fazer uma pergunta que está aqui? Vai, ué. Então tá. Porque a gente está falando, né, de ideias, etc. A André falou da universidade, e eu acho que tudo isso que a gente está falando tem a ver com vontades e nada mais. E os jovens são pessoas com muita vontade. Daí aqui a Ana Elisa preparou a pergunta aqui para a Andréia, né? Que o meio acadêmico é um lugar onde novas ideias surgem e onde a criatividade, a vontade de fazer algo novo está à flor da pele. Como você vê a geração dos alunos de sala de aula? Existe uma volta ao passado, um saudosismo, uma busca do analógico, o retrofit, etc. Essa vontade de mudar leis e contextos e mudar o mundo. Como é que você que tem a amostra dos jovens para nós? Eu sempre falo que os jovens e os estudantes, né, são a melhor coisa da universidade. A gente só existe por causa deles. E hoje a universidade ela cumpre seu papel social, porque a gente tem 50% da entrada, mais ou menos, pelas cotas, né? Então, pela primeira vez, a universidade, de fato, cumpre seu papel social, né? Então, a gente tem a diversidade, né? Então, tudo isso que você está dizendo acontece, né? É geracional, sim. Ao mesmo tempo, a diversidade cultural, né, econômica, e tudo isso é muito rico, né? Para quem está lá, para a gente aprende todo dia, o tempo inteiro, né? O que eu percebo, né, a minha percepção é essa, não dá para fechar um estudo sobre isso, mas é que os jovens hoje não se interessam tanto, por exemplo, por carro, né? Gostam muito de ir a pé, então morar próximo da universidade é importante. O transporte público funciona, né? Então, assim, eu acho que tudo isso conflui, né? Para que os jovens queiram habitar o centro, gostem do centro, né? Então, o que mais você queria saber? Não, de como é que você está vendo essa busca aí se os jovens têm essa busca pelo O saudosismo, você falou. a questão do retrofit mesmo. Saudosismo, com essa palavra não Não, vejo, né? não, né? Mas eu acho assim, a nossa tarefa como universidade, o curso de arquitetura, os cursos de arquitetura, a primeira coisa que a gente precisa formar é o olhar e as sensibilidades, desenvolver sensibilidades. E, ao mesmo tempo, um senso de que a gente precisa poder errar, né? Os jovens precisam perceber que é experimentação, vão errar. A nossa gestão mesmo, a gente tem conversado, a gente tem que errar para conseguir acertar. Então, vamos permitir o erro, né? A universidade é o lugar para isso acontecer, né? E mesmo alguns empreendimentos, acho que tem sempre o risco, né? E às vezes a gente precisa bancar o risco de fazer determinadas coisas, sabe? E na universidade é isso. Os jovens, eu percebo que eles estão muito abertos às experiências, né? O que falta muito ainda na nossa escola, por exemplo, é um canteiro experimental, sabe? Vocês sentiram falta disso, né? De ter essa coisa, esse contato mais com a materialidade. Mas talvez o centro possa se transformar num grande canteiro experimental para os cursos de arquitetura. Talvez a gente tenha que sair da prancheta de projetar coisas novas e olhar e perceber como é que são essas prumadas, deixa eu entender esses edifícios. Talvez esse seja o nosso movimento, né? E aí sim as sensibilidades terão campo para se desenvolver, porque a gente só gosta daquilo que a gente tem a oportunidade de conhecer, né? E a gente só consegue fazer alguma coisa nova se a gente tiver o direito de errar. A gente precisa errar um pouco para poder acertar. Acho que é isso. Eu vou direcionar, então, acho que a nossa última pergunta, assim, para o Estúdio 41. Queria saber se é o primeiro projeto de vocês em retrofit desse porte. E eu queria saber o
que é para vocês ser um projeto de sucesso, tanto nessa questão de moradia, né, como de arquiteto mesmo, né? O que vocês ambicionam, assim, quando estão idealizando um projeto? Tá. Então, sobre retrofit, a gente já tem outros 2 projetos, então não é o primeiro. Um é uma loja comercial, que hoje está uma imobiliária ali, na frente do Dom Bosco, ali no final sim. de Guarapuava, ali. Uhum. E a gente tem um outro projeto que é a sede do CAU de Santa Catarina, em Florianópolis, que é um retrofit também, acho que é muito simbólico, né? Porque é a sede do Conselho de Arquitetura, e eles optaram por comprar um edifício existente e fazer um retrofit, que eu acho que se encaixa, é um edifício no centro, né? Então acho que tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui, né? De ocupar o centro, no caso de Florianópolis, lá, e reaproveitar essa estrutura que está lá, né? Construir em cima dela, enfim. E agora, então é o terceiro projeto de retrofit, mas os outros 2 não são residenciais, né? Então tem um outro desafio aí. O fato de ser alvenaria estrutural é mais desafiador também, porque a gente tem menos liberdade de sair derrubando todas as paredes, Que mudar e tal. Mas está sendo muito legal, né? Assim, justamente, eu acho que acho que não só a gente, né? Acho que muitos arquitetos, mas no nosso caso, acho que isso é muito forte. A gente gosta de trabalhar com os inputs que a gente recebe no lugar e tal. Então, quanto menos folha em branco, acho que a gente acaba achando o projeto mais interessante, assim, né? E o retrofit, ele traz esse monte de restrições, mas acho que o que movimenta a gente é justamente o que a gente consegue fazer em cima disso, assim, né? E está sendo um processo bem interessante, assim, a gente está gostando bastante. Enfim, não sei se quer responder a segunda parte. Eu lembrei de outro projeto nosso também de retrofit, que é no interior de São Paulo, que a gente pegou um barracão e transformou na sede de uma empresa, né? Então tem área de escritório, área para recepção de clientes. Também esse a gente fez. E cada um tem uso, né? Esse era um barracão, virou sede de uma empresa. E esse que o Martin falou da Visconde de Guarapuava foi um restaurante. Foi um espetinho e virou uma sirene. Foi um centrinho comercial, tinha um monte de lojinha, depois virou um restaurante. Isso. E agora, né, é uma loja que hoje funciona uma imobiliária lá dentro. E é legal lá, porque lá tem a praça na frente, então... Sim. E até agora, a gente passou esses tempos lá, parece que fizeram umas estruturas na praça, foi totalmente ocupado de uma forma totalmente nova aquela praça que era vazia, que não era muito Sim, utilizada. era só para pessoas usarem para atravessar, né? Demicon adotou. Foi a Demicon, Legal. olha só. Legal. E daí tem esse do Conselho de Arquitetura, que é em Florianópolis, que era um edifício, né, bem rígido, com uma fachada muito austera, assim. Então a gente fez toda uma proposta de realmente abrir o edifício para a cidade enxergar o edifício, o que acontece lá dentro, o edifício também enxergar a rua. A gente gosta muito disso, né, de enxergar a rua. E quando a gente mudou o escritório para o centro, a gente escolheu um prédio que fica na 15, olhando esse movimento, tem uma janelinha embaixo que a gente consegue enxergar as pessoas andando na 15, e aí a gente vê tudo que acontece nessa vida social e política da cidade, né? E, bom, enfim, eu acho que eu fugi um pouco da coisa. Mas daí vem a questão de a gente trabalhar, fazer um retrofit dentro de um edifício de alvenaria estrutural, né? A gente já tem experiência de outros projetos de habitação em alvenaria estrutural, né? Tem projetos grandes que a gente está tentando fazer acontecer lá em São Paulo, de habitação de interesse social. No Distrito Federal também a gente fez um projeto, né? Eram projetos realmente de promoção de habitação, né? De interesse social. E em alguns desses edifícios a gente, né, utilizou da alvenaria estrutural, por usar a técnica, né? Saber usar a técnica e aproveitar essa técnica para o nosso projeto. E agora é diferente você projetar do zero um edifício em alvenaria estrutural
ou intervir num edifício de ordenamento estrutural, né? Então tem um cuidado, a gente saber até que ponto a gente pode interferir nessas paredes, onde que vai precisar de reforço, porque é inevitável que aberturas vão existir, vai necessitar de algum reforço estrutural, alguma intervenção ali, né, para permitir os novos usos. A gente também tem uma necessidade de reconfigurar o tamanho das unidades do Edifício Brasil, né? A gente tem essa diferença, unidades bastante grandes, unidades com 3 quartos. Agora a gente está reconfigurando o tamanho das unidades. Então existe, não é só uma intervenção externa, vamos reformar a fachada desse prédio. Não, como um todo. Ele vai virar outra coisa. Exatamente, ele continua tendo a função habitacional, né? A função mista, né? Porque tem o comércio no térreo e habitacional, né? No térreo e nos andares superiores. Ele continua cumprindo essa função, mas o perfil, o tamanho das unidades, o perfil das pessoas, dos moradores é diferente. Então a gente precisa transformar isso. Como que é a questão de... não tem elevador lá dentro ou tem? Não tem. né? Hoje não tem, mas Não, no projeto a gente está considerando implantar um elevador. Porque daí seria mais um ainda, né? Mas eu falo assim, nossa, Eugênia, ela é o... Não, porque a gente tá a gente tem um apartamento que a gente tá vendendo que não tem vaga de garagem, e aí a primeira coisa que o pessoal... mas então eu não tinha visto que não tinha vaga de garagem. Assim, realmente, é algo para ser trabalhado, né? Uma nova... são novos moradores que vêm por aí, né? E é cultural mesmo, porque assim, não tem vaga de garagem, mas tem estacionamento na frente, que é só você estacionar, atravessar e entrar em casa, entende? E aí tem gente que fala, mas não tem vaga. Aí eu vou falar, né, tipo, nós que somos mães, né, escola, que aí fazem o negócio da escola lá, né, que eu falo que é o delivery de criança, igual o McDonald's. Eu falei, daqui a pouco as pessoas são tão acomodadas, algumas, né? Que daqui a pouco eles vão fazer na porta da sala do filho, né? E não é isso, é a locomoção, é a facilidade. Na minha cabeça nunca fez sentido ficar lá 15 minutos ou parar uma quadra ali e ir caminhando de mão dada, olhando formiguinha, etc, entendeu? E é tão importante fazer uma caminhada, respirar, olhar, perceber, né? Estar na cidade, presente, corpo presente, né? Que é o que a gente foi perdendo com os não lugares, né? Dos condomínios, muros, né? A gente discutiu isso muito nas últimas décadas e agora ainda bem que a gente está indo para uma outra direção. Sim. Tudo bem, eu acho que tem espaço para todos. Né? Assim, nós temos louco para ver o que vai sair daí. Nossa, a gente também. Tá todo mundo aí. Vocês estão abrindo um caminho muito interessante, né? Todo mundo aqui, eu acho que faz parte dessa nova onda que vem e que eu espero que todo mundo seja muito responsável, né? Tanto nós como vendedoras, como compradores, né? Sim. Os clientes que vêm comprar e toda a equipe, né? Que está trabalhando, assim. Eu acho que esse chamado que a Maria Eugênia fez também, né? De não só culpar o mercado imobiliário, eu acho que é um olhar, assim, acho que essa roda queria realmente trazer isso, né? Que eu acho que a gente ter esse olhar cuidadoso, né? Com a moradia, que é onde todo mundo ambiciona morar bem, né? Tanto num espaço pequeno, grande, no retrofit, no lançamento. E sermos responsáveis. Acho que a chamada é essa, assim, é sermos responsáveis pelo que a gente está consumindo, o que a gente está comprando, e tratar a cidade com muita gentileza, assim. Porque a gente vai, a cidade fica, né? Que vai dar certo. Uma hora a gente vai, a cidade fica, e ela vai ficar para meus filhos, para os meus netos. E não é só, né? Para todo mundo. Eu espero que vocês trabalhem mais em Curitiba aqui. A gente quer. Só aproveitando, uma provocação sobre a responsabilidade, né? Você comentou do pequeno investidor, às vezes ele só consegue investir em estúdio. Ele investe em 3 estúdios. Ele geralmente não compra um estúdio, ele compra 2, 3 estúdios.
como investimento. E aí eu acho que essa reflexão da responsabilidade pode vir nesse momento do investimento, né? Que cidade que a gente quer? A gente quer uma cidade transitória, de Airbnb, não é uma habitação permanente ali. Sim. Mas esse estúdio. pequeno investidor que você está falando, ele tem essa consciência. O pequeno investidor que eu estava te falando é aquela pessoa que juntou uma graninha e vai comprar porque falaram para ele que aquilo lá era uma boa renda passiva, porque está na moda e etc. Então, entendeu? então acho que a E ele não responsabilidade tem é essa no que você cultura. investe e no que você vende. Eu acho que isso é bem importante E quando a gente talvez- fala de imobiliárias, assim, E é porque é o que talvez a vende. responsabilidade nossa como intermediário imobiliário, perceber esse perfil dessa pessoinha que vai comprar e falar, meu amor, você não vai ter lucro. 3 você vai, talvez. 3, 4, né? Porque sempre vai ter um ocupado, etc. Mas talvez ele pague lá a parcela, porque muita gente faz essa jogada, né? Pague a parcela lá do financiamento, etc. E sobra muito pouco para ele colocar no bolso depois, né? Porque às vezes é o sonho da pessoa achando que isso é um movimento, ele vê todo mundo nesse calor, vamos comprar, vamos alugar, e etc. E eu vi já alguns clientes pequenininhos que compraram né? Não é Então, difícil, Brasil, vocês chegaram já no tamanho da unidade, assim? Vai Ou tá variar ainda? de 40 a 60 metros quadrados. Ah, ótimo. aham, Ótimo. Maravilha. Aí sim. não é 19. Eu acho que tem lugar para todos, assim, né? Tudo bem, Sim. edifícios não ter garagem, porque existem muitos que têm Sim. de estilo de vida, sabe? Eu moro a uma quadra do edifício Brasil, eu não tenho carro, meu escritório é 3 minutos, é muito próximo daqui, inclusive. Eu faço tudo a pé. Eu sou também uma pessoa que, assim, convive no centro, até... É engraçado, assim, um negócio à parte, assim, as pessoas me chamam, meus amigos e tal, familiares de amigos me chamam de nômade, o nômade lá, porque sempre estão me vendo caminhando pela rua, assim, sabe? Então, acho que é isso, assim, existe espaço para todos, assim, né? A cidade é justamente esse lugar de diversidade, do cara que precisa do carro, porque ele tem uma família já, né, consolidada, tá com, sei lá, 1, 2 filhos, precisa quando levar para escola e trabalha tal. Onde, né? É um Tem momento essa- de vida, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, assim, a gente precisa, eu acho que a gente começou muito esse lugar a conversa no lugar do respeito, né, e de entender que a minha visão de mundo, e eu me coloco nesse lugar também de me ouvir, o primeiro ouvido que escuta o que eu tô falando é o meu, né, então a gente entender que a minha visão de mundo não é o que o mundo real é de fato, né, Sim, então... O que é um super exercício de alteridade. Exato. Né? E que a gente, para projetar, para produzir edificação e para vender edificação, a gente precisa fazer primeiro isso. Sim, às vezes você vem um pedido absurdo para você, mesmo quando a gente vai vender o imóvel, né? Às vezes eu vou mostrar o imóvel e falo, nossa, meu Deus, e como é que eu vou mostrar? É difícil E aí trabalhar a com pessoa arquiteto, gente. chega, aí, A pessoa não gosta de nada. Daí você fala assim, gente, mas você não tem que gostar. Quem tem que gostar é o outro, Não, né? mas é que Então, é porque a gente olha para tudo, né? É. Você olha para arquitetura, você pensa, nossa, mas eu preciso levantar isso aqui para a pessoa se atinar que ela vai ter algum problema aqui ou ali, né? Então, e às vezes eu falo mesmo, porque eu acho importante você trazer essa consciência, assim, né? Porque as pessoas compram muito pelo que tá na onda, assim. Então, você frear um pouco isso, né? Falar, ó, você tem isso aqui, mas dá uma olhada nessas outras opções aqui e trazer isso É para ele interessante como algo novo esse mesmo. olhar da arquitetura, porque assim, como a Lisa é arquiteta e eu não sou, e etc. E aí tem coisas técnicas que vocês trazem, né? Que são técnicas, mas não é técnico, né? Técnico, mas é um olhar interessante. Que a Lisa tem algumas coisas que fala, não, ali é legal. Daí ela fala, não, mas a chegada é ruim. E eu comecei a aprender o que é essa chegada ruim, né? Tipo, um prédio que na rápida você tem que desacelerar e tá todo mundo atrás de você. Então eu falei, nossa, é verdade, né? Tipo, a Ou tem chegada é ruim. uma circulação cruzada Aham. né, dentro do mundo. Que você fala, tem espaço, mas não tem. E aí eu sempre extrapolo, né? Porque assim, é todo dia aquilo. Quando você vai dormir, acordar e vai viver aquilo todo santo dia. Exato. Então é interessante ter esses olhares, assim, e aprender com você essas coisas, porque para mim foi assim,
Não, é super legal. A chegada é ruim. Daí eu falei, nossa, é verdade, hein? Eu É perco péssimo. umas vendas, então, mas tá tudo certo. Mas é importante É, isso. Você tem que acreditar naquilo que você está vendendo, o exato. chefe tem que acreditar na comida que ele faz, a gente tem que acreditar no projeto Sim. que a gente faz. Senão não faz sentido. André tem que acreditar numa aula, numa instrução, no ensino que ela dá. Maria Eugênia tem que acreditar no que ela tá oferecendo para a cidade. Eu acho que é isso. Essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que é isso. Acho que Ser responsável aqui a é gente estar pode atento. fechar a live com chave de ouro, assim, porque a gente não vai atender todo mundo e todas as vontades, né? Mas você mostrar o que é certo, né? Assim, dentro do que a gente estudou, A né? gente do que a oferece gente as conhece. opções, cada um faz a sua escolha, né? É sempre isso, as escolhas são individuais. A gente abre o leque, faz as opções, né? Mostra para todo mundo. E aí as escolhas são individuais e a consequência dessa escolha também é individual. Então, Em projeto é assim também, né? Você vai escolher alguma coisa, você sempre vai abrir mão de outra coisa na hora que você está fazendo uma escolha, né? Não dá para ter tudo. sim, exatamente. Já Isso é lembrei. bom, mas isso é bom. É bom, Isso é um muito exercício. mesmo. É bom muito você. bom. É que até quando faz uma reforma e as pessoas querem deixar a casa completamente pronta para morar. É legal você não deixá-la toda pronta. É legal você ir morar e de repente E você ver a vê o sua que demanda, falta. né? Falar, não gostei do sofá aqui ou aquele quadro. Então, assim, deixar algo inacabado, assim, né? Dá a oportunidade da vida acontecer, né? Espontânea, experimentar. da forma como ela é. Isso é maravilhoso, isso aí. Ai, amei, gente. Gente, obrigada. Eu acho que deu pra gente levantar um papo bom aqui, né? Sim, Bom sim, conhecer acho você. muito bom. Fiquei muito feliz, assim, e tudo isso finaliza também naquela coisa do, né, a gente não vai mudar o mundo, mas se mudar um pouquinho já tá lindo, já é um legado de vida, falar, olha, eu participei disso, então é bem legal. E muito obrigada por todos aqui, Pelo tempo. né? Olha, eu até arrepio, assim, muito legal. A Borogodó não tem um ano ainda, a gente tem 9 meses e a gente está muito feliz do que a gente está conseguindo levantar, do que a gente está conseguindo atrair, das pessoas que a gente está orbitando e as pessoas que estão orbitando a gente está muito legal, assim, e espero que a gente juntos conseguimos mudar um pouquinho e melhorar a cidade, melhor do que Curitiba já é, que é incrível Curitiba. Bom, Obrigada, gente.